Hoje a gente vai bater um papinho sobre experiências de quase morte e relógio biológico. Eu sei que é um tema que desperta muita curiosidade das pessoas, então bora lá! Bom, pessoal, eu usei o termo relógio biológico porque nos dá a ideia de tempo, relógio, tempo, e um relógio biológico, um tempo biológico é para dar a ideia que o tempo biológico é diferente do tempo normal. Nós achamos, a maioria de vocês, que o tempo, um segundo, é igual para todo mundo, que o tempo passa igual para todo mundo, mas não passa. E eu vou explicar tudo o que eu estou falando. Estava lendo o livro de um grande neurologista, suponho não, tenho praticamente certeza que é o maior neurologista que esse mundo já teve, o Oliver Sacks, eu sempre falo sobre ele. Olha, eu tenho um imenso repertório de bons neurologistas. Na verdade, eu acho que é até injusto escolher qual é o melhor. Mas, sem dúvida, os livros dele de uma qualidade impressionante. Ele é um neurologista que escreve livros assim de uma maneira muito gostosa de ler. E eu não me aguento lendo os livros dele. Eu leio e quero passar para vocês e quero contar para vocês o que ele traz para nós. Ele começa o capítulo citando um outro livro. E a ideia é do William James, que escreveu Princípios de Psicologia. Eu vou dar aqui o exemplo que esse livro trouxe. Ele fala assim: suponhamos que fôssemos capazes de, no decorrer de um segundo, notar distintamente 10.000 eventos, em vez de apenas 10. Se então nossa vida fosse destinada a conter o mesmo número de impressões, ela poderia ser 1000 vezes mais curta. Viveríamos menos de um mês e não conheceríamos pessoalmente as mudanças de estação. O que ele está colocando aqui é: nós conseguimos perceber 10 coisas em um segundo. Se fosse para eu ver 10.000, é uma imensidão de percepções dentro de um segundo. Então a minha vida seria mais curta, porque ela teria no final, então você percebe assim, que no final da minha vida o número de percepções seria, nessa minha vida de um mês, seria igual à vida de 90 anos, a quantidade de percepção. No contrário, se eu em tantas horas tivesse uma percepção, uma impressão do mundo, eu viveria muito mais. E aí ele começou a pesquisar, o Oliver Sacks, sobre, então, podemos ter mais impressões ou menos impressões e termos a percepção que a vida passa mais rápida ou mais devagar em algumas situações. Ele começou a pesquisar sobre essa relação do tempo e o que as pessoas entendiam por isso. E é muito comum pessoas que estão nessa experiência de quase morte relatar que a vida toda passou na sua frente. Em um segundo, ela viu tudo, que parecia uma eternidade. Parece que ela viveu de novo. E aí ele foi atrás. Ele viu que o primeiro estudo sistemático foi feito em 1892 sobre esses relatos de percepção do tempo por pessoas que viram repentinamente ameaçadas por um perigo de morte. O que ele notou nesse estudo? Que a atividade mental tornava-se enorme. Lá em 1892 eles perceberam isso. Chegava a ter sua velocidade centuplicada, 100 vezes maior a velocidade mental da pessoa, a quantidade de impressões que ela captava. Quando ela estava, por exemplo, assim, o trem está aqui na minha frente, de repente tropecei, está a 10 metros. Já era, não vou conseguir sobreviver. Nesse espaço de tempo que para nós vemos de fora, ela tropeçou, o trem tá vindo, e aí ela pulou para fora, mas pra gente foi um segundo, para ela aquilo durou uma eternidade. Parece bizarro, mas vamos lá, esperem, vamos ver. Em muitos casos o indivíduo revia todo o seu passado. Ele, continuando lendo tudo mais, procurando esse tipo de estudo, ele viu que quase um século mais tarde, em 1970, na Universidade de Iowa, eles também traduziram outros estudos, coletaram, analisaram mais de 200 relatos de experiências desse tipo. O que aconteceu?
que a maioria dos participantes do estudo relatou aceleração na velocidade do pensamento e uma aparente desaceleração do tempo durante o que eles julgavam ser seus últimos momentos. Continuando nossos exemplos, vamos dar exemplos. Um piloto de corrida que foi atirado 10 metros para o alto em um acidente de carro contou: a impressão foi de que a coisa toda levou uma eternidade. Tudo foi em câmera lenta. Parecia que eu era um ator num palco e podia ver-me rolando várias e várias vezes, como se eu tivesse sentado na arquibancada assistindo a tudo. Não senti medo. Essas experiências são diferentes. Algumas pessoas vão sentir uma impotência, uma passividade, uma aceitação. Outras, na maioria, vai sentir essa drástica aceleração dos pensamentos. E aí, gente, essa percepção, né? Percepções e reações que permitem a pessoa passar com êxito pelo perigo. Ou seja, não é à toa que isso acontece. A pessoa sente que o tempo está passando mais devagar porque ela está conseguindo captar muita coisa do mundo. E aqui ele explica, né, um dos motivos. Olha, ele cita aqui o exemplo de um piloto de jato, que aconteceu um erro lá no jato, né, foi lançado antes do que deveria, do jeito errado, e aí ele recordou vivamente que em cerca de 3 segundos, mais de uma dezena de ações necessárias para recuperar a atitude do voo. Então ele conseguiu fazer um monte de coisa e os procedimentos que ele precisava pensar, ele foi imediato, toda a capacidade dele lembrar, né? Ele sentiu no controle de tudo. Ele cita aqui esse piloto. Ou seja, na hora que ele viu, putz, já era, vou morrer, esse avião aqui já era. Nesse momento, foram 3 segundos que ele lembrou, ele começou a fazer muita coisa com a mão, com tudo. Ele lembrou muita coisa. Mas na hora mesmo, a gente não tá falando antes, você pensar, quando o negócio aperta. Eu não sei se isso aconteceu com alguém aqui do canal, mas vendo aqui os exemplos que ele traz, essas pessoas, elas, igual aquele acidente lá, o cara foi arremessado, na hora que ele estava no ar, né? Pra gente que é de fora, 1 segundo, plec. Mas na hora que ele estava lá, era câmera lenta. E assim, não adianta, é difícil a gente imaginar, porque parece que esse tempo tá devagar, mas para a pessoa aquilo é o tempo de verdade. Entende? Assim, já aconteceu comigo uma experiência de um acidente. Uma vez eu caí de bike e eu fui, né, de cara, assim, o cara foi arrastando no asfalto. A minha concepção é que eu arrastei por mais de 10 metros no asfalto. Porque eu lembro, é exatamente isso que acontece, é muito estranho, porque eu lembro do rosto, assim, caindo em câmera lenta. E eu lembro bem devagar. Foi bem devagar, sabe? Meu rosto sendo queimado, assim. Foi algo que parecia que era uma eternidade, realmente. Uma eternidade. Naquele momento. Depois que você levanta e tal, vem uma sensação horrível, né? A dor e tal. Mas no momento que está acontecendo algo, nem dor você sente. E para conversar sobre os motivos que isso acontece, ele vai trazer, né, o neurocientista Christoph Koch. E ele vai falar assim, olha, né, aquela tese de que a percepção consciente, pelo menos a visual, ela não é contínua, ela é feita em quadros. Esse neurocientista distingue entre comportamento e experiência. O comportamento pode ser executado de modo contínuo, enquanto uma experiência pode se estruturar em intervalos distintos, como em um filme. Em ações automáticas, tipo rebater uma bola e tal, essas cenas não acontecem. É quase que um reflexo, é uma coisa só. Seria quase que uma cena só, entendeu? Um quadro só. Então vejam só, nesse modelo de consciência, você conseguiria alterar a percepção do tempo. Ela poderia ser acelerada ou desacelerada. A desaceleração do tempo, ou pelo menos a aparente desaceleração do tempo, em situações de emergências, na verdade, seria o quê? Ao poder de atenção intensa em reduzir esses quadros individuais. Ou seja, aquela cena, aquele filme de eu subindo e descendo é dividido em vários quadrinhos. E essa noção que eu tenho, que o tempo está passando mais devagar, é porque a minha atenção está tão focada em cada um desses quadros. Então, o quadro que eu estou aqui, tô subindo, eu vou descer. Cada um desses.
Eu presto tanta atenção, tô tão focada que parece uma eternidade. Essa questão da percepção do tempo é tão séria que ele começou a pensar assim, ó, que poderiam existir transtornos profundos e persistentes da velocidade neuronal. Ele começou a pensar assim, tudo bem. Então, em situações de emergências de quase morte, a pessoa parece que o tempo está passando muito devagar, ela está tendo uma percepção incrível da vida, do seu passado, do que está acontecendo, ela consegue ver tudo em quase que câmera lenta. Então ele pensou assim, será que não pode ter problemas na cabeça? Nas redes neuronais que fazem a pessoa passar por essa sensação? Olha, não faz sentido. E aí ele começou a pensar nisso. Gente, esse cara foi revolucionário, né? E ele vai analisar isso quando ele trabalhou no hospital, que ele diz o nome aqui, em 1966, sobre a encefalite letárgica. A encefalite letárgica assolou o mundo em 1917 a 1928. Encefalite, infecção no cérebro, que era chamado como doença do sono, que impossibilitava o despertar ou estados de vigílias tão intensos que impossibilitavam uma sedação. Eram pessoas que estavam não conseguiam nem acordar, ou outras que nenhuma sedação funcionava. Estavam extremamente acordadas. E depois, de algum tempo, elas passavam por um extremo parkinsonismo. O parkinsonismo, as pessoas sabem que treme, mas depois, quando o avançar da doença, a pessoa fica congelada. Não consegue se movimentar. E aí a pessoa ficava congelada, desacelerada por décadas. Ele vai contar outros exemplos aqui no livro. Por exemplo, tinha um paciente... Porque você de fora... Olha o que eu vou falar. Esses pacientes com essa encefalite letárgica. Né? Ele tá movendo devagar. Vou coçar meu nariz. Esse cara tá coçando devagar. Aí você fala assim, pô, você tá coçando devagar. Ele fala, não, eu não tô devagar. Tô normal. Ele tinha um paciente que tinha um quadro grave, que ele passava na frente do consultório e o cara tava aqui. Aí ele atendia um outro paciente, montava aqui. Aí, tava aqui daqui a pouco. Depois, no final da tarde, ela voltava. Aí ele perguntava, por que você tá fazendo pose, tá congelado? O paciente, não tô congelado. Eu fui coçar meu nariz, normal. Vocês entendem que a percepção de um segundo para ele é diferente? Nós, normalmente, assim, variamos o estado de energia, de vontade de fazer as coisas durante o dia, mas geralmente a nossa noção de tempo ela é muito semelhante de indivíduo para indivíduo. O cara pode ser um jogador de xadrez ótimo, aquele cara que decora um monte de carta, mas ali é porque ele tem um monte de estratégia de memorização, tem um monte de coisa. Não é porque o neurônio dele é mais rápido, não. É diferente do que a gente está falando aqui. Existem doenças que a pessoa acha que, por exemplo, ele traz alguns relatos aqui, não só doença, mas existem algumas induções por droga também. Tinha um jato passou pelo céu, aí o cara fala, achei que ia ficar uma eternidade, não acabava mais de passar. Ou seja, houve uma dilatação, né, desse tempo. Eu pensei muito num termo que o Nicolelis trouxe no livro dele, olha aqui, que nunca fez tanto sentido a gente pensar que, na verdade, o nosso tempo, a nossa noção de tempo, o nosso cérebro ele funciona como um espaço-tempo neuronal. Para Newton, o tempo era igual sempre. Para calcular grandes distâncias, grandes astros, velocidade da luz, aliás, tudo era sempre usando a mesma reguinha do tempo e tudo mais. E não é assim. Einstein trouxe, na velocidade da luz as coisas são diferentes. Mas não é só na velocidade da luz que a noção de tempo muda, gente. Quando a gente pensa em cérebro, quando a gente pensa no tempo biológico, no nosso, entre aspas, relógio biológico, as coisas do nosso cérebro também, assim como Einstein trouxe em relação à luz, Nicolelis, mais um cérebro brasileiro que abandonou, né, aqui, porque cientista no Brasil não tem chance, ele trouxe essa questão que o nosso cérebro também é assim. Tanto que ele trouxe para nós, né, a hipótese do contínuo espaço temporal neuronal,
que o nosso tempo neuronal ele se funde num contínuo espaço-temporal, que pode ser recrutado de várias formas para solucionar todas as tarefas essenciais que lhe cabem, dependendo dos estados dos receptores sensoriais periféricos, das demandas das tarefas, do contexto do estado geral do cérebro interno, da estrutura fisiológica. E sobre essa questão fisiológica, né, do nosso cérebro, eu quero fazer um próximo vídeo falando sobre, existe alguma droga que ajuda o nosso cérebro, que bufa ele, que melhora ele? Porque será que nós usamos 10% do nosso cérebro? Se antes da morte o tempo parece que dilata, parece que é bom, né? Porque eu conseguiria fazer mais coisas. Então quer dizer que eu não funciono 100%? Como é que funciona isso? Para finalizar esse vídeo, já prometendo nesse próximo sobre se existe alguma droga, como é que funciona o nosso cérebro, se ele é potente o tempo todo. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que essa percepção do Oliver Sacks sobre tempos diferentes, sobre será que essa questão do tempo, toda essa conversa que a gente teve aqui, que parece que é loucura, mas não é. Aí ele pensou que existem transtornos assim. E ele foi o cara que deu um remedinho chamado levodopa para esses pacientes congelados. E não foi nesse livro, foi num livro chamado Tempo de Despertar, que virou até filme, que como um milagre, né, o milagre da ciência, esses pacientes acordaram de um despertar de décadas. Então, vamos comigo continuar no nosso trabalho de divulgação científica. Peço o apoio de vocês com 2, com 5, com o que vocês puderem, pelo apoie-se, para a gente fortalecer o nosso canal, aumentar o nosso poder de divulgação científica, o nosso alcance. Isso é muito importante e vamos continuar, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!